Olá, tudo bem? Hoje eu vou fazer mais um daqueles estudos de foto. Eu tenho me aplicado bastante em desenhar rosto, então eu peguei uma foto aqui. Eu não sei se ela é só foto, se foi tratada com inteligência artificial, mas eu gostei do cabelinho, então eu vou usar ela de modelo. A primeira parte é construir a figura. Eu não estou tentando chegar no realismo, então eu estou usando o que eu conheço de construção para fazer o mais próximo do que eu consigo dentro da imagem que eu tenho. Inicialmente ela tem um rosto mais quadrado, então eu tentei ir por esse caminho, fazer uma forma mais quadrada do rosto e ir desenhando a figura. Eu estava bem descompromissado nesse desenho, então eu fiz ele sem me preocupar muito. Tanto que o primeiro rascunho ficou aqui no cantinho, embaixo, e ele está bem simplesinho. A partir do momento que eu resolvi que estava bom, eu fui colocar detalhes. E aqui eu estou usando a mesma coisa que eu usei no exercício anterior, do outro vídeo. Eu estou tentando treinar essa ferramenta de lápis que eu estou usando. Então eu comecei a fazer o desenho e colocar os detalhes a lápis. Uma coisa que veio na minha cabeça, que eu andei vendo em alguns vídeos, é de usarem uma ferramenta de borrar esse traço que a gente já fez de cor. Então eu procurei aqui no programa e achei uma que funciona como se fosse um esfuminho. Ela já vem configurada para dar uma esfumaçadinha no desenho quando você faz. Então eu comecei a usar isso também nesse desenho para tentar dar uma luz e sombra. No caso aqui, eu estou usando o esquema que eu costumo fazer. Eu faço o desenho e vou separando as etapas, que são as camadas dele dos lados, para vocês conseguirem observar. Aqui, quando eu fui aplicar a sombra, eu comecei a usar esse efeito do esfuminho. E para esse desenho mais realista, ficou muito legal eu usar esse esfuminho. Então eu comecei a sombrear com o próprio lápis. A tendência no programa digital é pegar uma ferramenta maior e fazer isso de forma mais simples, né? Mas nesse desenho eu quis usar como se fosse um lápis mesmo. Eu pego a pontinha, vou passando e aí eu vou esfumando os pontinhos onde eu quero que esse tom fica. Aí volta por cima e retraça outra vez. Pro cabelo, como eu estava meio sem paciência, eu já fiz com um traço mais grosso. Essa paciência, esse modelo de mudar a grossura do pincel, que às vezes eu tenho um pouco de preguiça, tá? Mas em cima dessa mesma ideia fui aplicando, fui escurecendo e colocando um pouco de blur em tudo isso. O blur é como se eu pegasse o dedo e passasse sobre o papel para o grafite grudar em tudo, tá? Ficar mais borradinho. Essa ferramenta até que ficou bem interessante, porque eu ia aplicando e ia tirando um pouco. A ideia em si aqui é brincar de fazer o desenho. Se tá perfeito ou não, não é tanto a minha intenção hoje, tá? Eu tô buscando chegar a essa perfeição melhor no desenho, mas a ideia é brincar com essa forma e colocar dentro do que eu consigo. Porque desenho é prática, viu, gente? Vocês têm que praticar, então eu tô praticando. Com a mesa digital a gente tem algumas funções extras que eu não estou usando, eu não estou distorcendo a figura, nem recopiando, nem fazendo duas metades, para chegar nesse resultado que eu consegui aqui. Na hora de pintar me surpreendi bastante com o que eu consegui. Primeiro eu consegui uma cor neutra no fundo, que ficou bem legal. E quando eu fui aplicar a cor, eu percebi que como essa imagem ela é mais realista, esse esfumado que eu fiz, esses traços a lápis, casaram muito melhor com a tentativa de fazer o desenho mais realista, tá? A hora que eu apliquei a luz e sombra, eu também usei um pouco o esfumado, que tirou essa grosseria da ferramenta que eu estou usando aqui. No caso, eu estou usando algumas ferramentas que eu já conheço, e eu estou usando o pincelzinho de giz pastel, que eu gosto do efeito que mistura e do jeito que ele é aplicado. Então eu consegui aplicar bem a luz e sombra nele, ele casou muito bem com o próprio lápis que eu estava usando. Então quando eu disse em alguns outros vídeos que eu precisava melhorar
o sistema de finalização dos desenhos. É isso que eu estou tentando. Fazer algumas coisas parecidas, mas um pouquinho diferentes ao mesmo tempo. Então, à medida que eu fui aplicando as cores, eu comecei a perceber que essas ferramentas juntas estavam dando um efeito bem melhor no desenho. Então, o que era um desenho que eu nem estava gostando tanto, quando eu apliquei a cor, realmente ficou muito melhor. E a partir desse desenho melhorado, é que me animou a tentar mais coisas com esse tipo de ferramenta. A ideia foi ficando mais clara, eu apliquei a cor, lembrando que como eu não queria perder o traço, eu sempre uso um tom um pouquinho mais claro no cabelo, um tom mais azulado, para mim conseguir um resultado visível, tá? A aplicação ficou boa da luz e sombra, o resultado está me agradando muito, então eu resolvi tentar novamente esse tipo de efeito no próximo desenho que eu vou fazer, tá? A relação do desenho e o acabamento é o que eu estou procurando. Vocês gostaram desse desenho? Eu gostei, me surpreendi, eu achei que eu não ia conseguir desenhar nada. Se você viu o vídeo até aqui, gostou, dá um joinha, segue o canal e até o próximo vídeo. Tchau!